Saudações, pessoal. De vez em quando vocês mandam perguntas para mim nos bastidores, principalmente pelo WhatsApp, e uma boa maneira de responder essas perguntas é fazendo gravações de podcasts. Então eu estou tendo essa ideia de fazer podcasts sintéticos, mais rápidos, para responder dúvidas, demandas, necessidades que normalmente eu recebo de seguidores, clientes, pessoas que me abordam de alguma maneira. E esses podcasts eu quero chamar de despertares breves. Então vão ser áudios concisos, áudios sintéticos, provavelmente algo em torno de 5 minutos até 10 minutos para responder temáticas pontuais de vocês. E um seguidor me trouxe uma temática que foi a seguinte: ele me disse, né, ele me afirmou que eu falo bastante sobre reforma íntima, sobre a importância da reforma íntima. Falo, inclusive, que sem reforma íntima, as técnicas terapêuticas possuem pouca serventia, não servem para muita coisa. Né? A reforma íntima é o conceito essencial. E o seguidor pediu para eu falar um pouquinho mais sobre reforma íntima, o que eu entendo sobre reforma íntima. Esse seguidor me disse que ele entende a reforma íntima como ter boas atitudes com a família, boas atitudes com as pessoas. Seria algo como condutas e comportamentos virtuosos ao lidar melhor com as pessoas de um modo geral. Né? Uh, Essa noção da reforma íntima como condutas virtuosas realmente vem muito do espiritismo kardecista, que é aonde inclusive surge uh, esse termo, né, reforma íntima. Ele é muito conhecido dentro da cultura espírita, dentro da cultura kardecista. E Allan Kardec realmente aponta que para você ter uma melhora na sua vida, para você resolver suas demandas, você precisa fazer uma reforma íntima. Eu trago aqui o olhar da psicologia, da psicanálise também. Então, o olhar da psicologia, da psicanálise, amplia o conceito de reforma íntima para uma noção de autoconhecimento, mas mais do que autoconhecimento, é transformação interior. Então, só existe reforma íntima se tiver transformação interior. Transformação de pensamento, transformação de sentimento, transformação de consciência. Isso é importante porque quando você transforma a sua consciência, transforma a sua psique, a sua alma se transforma junto, o seu espírito, a sua energia espiritual se transforma junto. Então, existem padrões de sentimentos, pensamentos e condutas que vibram numa frequência muito baixa, muito densa, e que magnetizam, atraem problemas para a vida da pessoa. Vamos entender o seguinte: cada pensamento, sentimento e mesmo cada conduta, cada ação possui uma assinatura energética, uma frequência energética. E frequências que estão abaixo de 200 Hz acabam magnetizando, atraindo problemas, dificuldades. Ou seja, pessoas que têm problemas, que têm vidas muito cheias de problemas, de dificuldades e de desafios, devem estar vibrando em frequências emocionais abaixo de 200 Hz. Como, por exemplo, na frequência da vergonha, da humilhação, na frequência da culpa, na frequência da ofensa, da apatia, do desespero. A pessoa vibra tristeza, arrependimento, medo, ansiedade, raiva, ódio, rancor, mágoa, orgulho. Então, todos esses sentimentos que eu citei,
eles vibram numa frequência abaixo de 200 Hz. Alguns sentimentos, alguns pensamentos vibram muito baixo, como vergonha, culpa. O ceticismo também vibra numa frequência muito baixa, de 50 Hz. Então, cada sentimento desse tem uma medida, tá? Dá para medir. Então, a vergonha é 20 Hz, a culpa 30, a apatia 50, o ceticismo também, a tristeza 75 Hz, né? O medo 100 Hz. Então, essas frequências baixas vão atraindo, vão ativando a lei de atração, mas de maneira negativa, atraindo e magnetizando problemas. A sua vida começa a melhorar, ou pelo menos para de magnetizar problemas em grande volume, quando você está vibrando numa frequência de 200 até 250, 300, 310 Hz. Na verdade, entre 200 e 250, você para de magnetizar tanto conteúdo negativo. A frequência de 200 Hz já é a frequência da coragem. E 250 está na frequência da neutralidade. Mas realmente você começa um trabalho de autocura. A autocura ela começa quando você vibra na frequência do perdão e da aceitação, que é 350 Hz. É aí que começa, né, o processo realmente de autocura. O primeiro passo pode ser vibrar primeiro na frequência do otimismo e da fé, da esperança e de uma certa positividade, de um certo otimismo. Então, isso é o primeiro passo. Nesse primeiro passo, você tá vibrando a 310 Hz. Mas quando isso você começa um processo de caminhar em direção a uma autocura. Porém, a autocura começa realmente em 350 Hz. E a frequência da cocriação de prosperidade vai começar em torno de 400, 450 Hz para cima. Né? Mas para você chegar numa frequência de prosperidade que começa em 400, 450 Hz para cima, primeiro você tem que passar pela aceitação e o perdão, que é o primeiro fator de reforma íntima que precisa ser desenvolvido. Né? Então a reforma íntima consiste em romper com todos os conteúdos, sentimentos, pensamentos negativos que eu citei. E aí você começa então a trabalhar as frequências do perdão e da aceitação, que é quando começa o processo de autocura. Antes disso, você precisa fazer um movimento de fé, nutrir, né? A fé, a esperança e o positivismo. Aí sim você vai partir para a aceitação e o perdão, e depois você começa a desenvolver as frequências mais altas da consciência, da compreensão, do amor, da alegria, da paz. E aí sim, quando você chega nas frequências do amor, da alegria, da paz, aí você começa a caminhar realmente para uma cocriação de felicidade. De felicidade, de saúde e de prosperidade, até você alcançar a frequência mais alta da gratidão. Então, a frequência do amor está em 500 Hz, alegria 540, paz 600 Hz, ou seja, tudo acima de 450 Hz. Mas a gratidão está em 800 Hz, que é a frequência mais alta. Ela sintetiza, a gratidão ela sintetiza todas as outras frequências elevadas. Então, a frequência da compreensão, do amor, da alegria e da paz, ela é sintetizada na frequência da gratidão. Quando você sintoniza a frequência da gratidão, aí, mais do que autocura, você alcançou felicidade, saúde, prosperidade. Aí o próximo passo é a frequência da iluminação, realmente, da conexão constante com a consciência cósmica e divina de Deus. Para você conseguir alcançar tudo isso, tem todo um passo a passo, tem toda uma caminhada, uma trajetória, né? Tem todo um processo para isso. Mas o que eu fiz aqui foi realmente definir o que é a reforma íntima. É uma transformação interior, tá? Então,
A reforma íntima é uma transformação de consciência, é uma transformação de pensamentos, sentimentos e condutas, é uma transformação de alma, e essa transformação ela não é aleatória, ela não é feita de qualquer jeito, né? Não é aleatória, não é arbitrária. É uma transformação em direção a frequências mais elevadas. Então, esse é o ponto importante da reforma íntima. Não é só uma transformação qualquer, mas é uma transformação em que você rompe, libera, desapega, solta sentimentos negativos, deixa isso para trás e começa gradativamente a caminhar na direção de frequências mais elevadas, frequências de pensamentos, sentimentos, condutas mais elevadas e que vão expandir, ampliar a consciência, ampliar a psique, elevar a energia de consciência, elevar a energia espiritual, né? Então você tem uma elevação de espiritualidade, consciência e energia, tá? Elevação de energia, de consciência e de espiritualidade. Então a reforma íntima tem que levar na direção dessa elevação. Se isso não acontecer, não é reforma íntima. E só usar as técnicas terapêuticas sem fazer essa reforma íntima é paliativo, não vai resolver a sua vida. A sua vida só se resolve se fizer a reforma íntima. Todas as técnicas, sejam técnicas de radiestesia radiônica, mesa radiônica, códigos Grabovoi, códigos sagrados, constelações familiares, psicoterapia espiritual ou holística, todas as técnicas, elas são meios, elas possibilitam, elas devem possibilitar que a reforma íntima seja executada. É aí que tem a melhoria de vida. Se as técnicas não providenciarem de alguma forma, não mediarem a reforma íntima, se a pessoa passar pelas técnicas e não fizer a reforma íntima, ela não tem resultado. Tá? Então, ou os resultados são muito limitados, ou são muito passageiros, eles são provisórios. Então, essa é a diferença de quem faz as terapias espirituais, holísticas, integrativas e tem resultados, daquelas que não têm resultados. Quem tem o resultado é porque, junto com as técnicas, conseguiu entender a necessidade da reforma íntima. Quem não tem resultado é porque não cuidou da reforma íntima enquanto passou pelas técnicas e pelas terapias. E o terapeuta tem a responsabilidade, sim, de estimular essa reforma íntima no seu cliente, na pessoa que está sendo atendida nas técnicas terapêuticas. Então eu espero que com esse podcast, que passou até do meu conceito de um podcast curto, né? Eu quero que podcast curto é 7 minutos, 8 minutos. Aqui eu já estou indo para 14 minutos. Mas eu espero que tenha ficado claro qual é o conceito de reforma íntima. Eu termino por aqui e no futuro vai ter mais podcasts com áudios de conteúdo mais objetivos, mais diretos, mais sintéticos. Gratidão e espero que tenha ajudado você esse conteúdo.